Eu creio que depois dessa palavra de hoje, você vai ter até vontade de escutar o que foi falado ontem sobre filhos, porque isso é realmente muito importante. Eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia no livro menos pregado da Bíblia. O menor livro do Velho Testamento. Abra, por favor. Qual é o menor livro do Velho Testamento? Quem que é? O pastor está dando a colinha. Abra comigo no livro do profeta Obadias, para te ajudar a localizá-lo, porque é uma página só na Bíblia. Ele está antes do profeta Jonas, que são 3 páginas. Então, o livro do profeta Obadias, nós vamos ler o capítulo 1, que é o único capítulo que tem, e o versículo de número 15. Mas eu vou te pedir para deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar esse capítulo todo durante a pregação de uma forma panorâmica, mas vamos usá-lo todo. Obadias capítulo 1, versículo 15 diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Pai, fale conosco nessa manhã, pela tua palavra. Nós oramos para que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, e permita que as instruções que o Senhor passou por meio do profeta Obadias, toda essa revelação poética e profética, possa alcançar o nosso coração, possa produzir cura, restauração, possa nos alertar, possa nos guiar, possa nos transformar. Nós oramos, ó Deus querido, nessa manhã, para que tenhamos um coração sensível e aberto para ouvir a tua palavra e permitir que essa palavra produza efeito positivo, de cura, de restauração em nossa vida, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Esse é o menor livro da Bíblia, do Velho Testamento, 21 versículos, um único capítulo. Esse profeta, de nome Obadias, seu nome significa adorador de Jeová. Certamente, para ter um nome desse no Velho Testamento, esse homem foi filho de pais piedosos, de pais que conheciam o Senhor, que amavam o Senhor. Ninguém põe nome num filho assim, se não deseja que o seu filho seja um adorador de Jeová. É um bom nome para você pôr no seu filho, Obadias. Pense nisso. Ou se você quiser chamá-lo de Miguel ou de Jack ou qualquer outra coisa, diga assim: esse menino vai ser um adorador de Jeová. Você pode profetizar na vida dele. Existem outros 13 Obadias no Velho Testamento, mas os estudiosos dizem que nenhum deles se encaixam perfeitamente no perfil de autor desse livro. Na verdade, ninguém sabe quem foi realmente o autor do livro de Obadias. Foi algum Obadias do Velho Testamento, ou algum Obadias que não foi mencionado no Velho Testamento. E alguns eruditos pensam que, embora esse livro seja pequeno, ele pode ter sido escrito por mais de um autor, por causa do estilo, por causa do uso de certas referências de outros textos paralelos, como em Jeremias, Daniel e outros mais. Esse é um dos poucos profetas, unidos a Daniel, a Moisés e a Jeremias, que usa uma linguagem na terceira pessoa para falar. Ele não fala: veio a mim a palavra do Senhor. Ele fala: veio a palavra do Senhor ao profeta Obadias. Ele usa a terceira pessoa para falar. Ninguém sabe exatamente se esse livro foi escrito em uma das 2 datas que eu vou te dizer aqui. Alguns pensam que foi no reinado de Jeorão, que foi no ano 855 a 840 a.C., mas a maioria pensa que foi no tempo do profeta Jeremias, que culminou com a invasão de Babilônia em Judá no ano de 586. Ele pode ter sido contemporâneo de Jeremias, de Jeú, de Amós, porque Amós fala dele, fala do que foi profetizado nesse livro também. Essa é uma mensagem de Deus, queridos, nesse livro todo, para as famílias, todas as famílias da terra. É uma mensagem de Deus para a igreja, é uma mensagem de Deus para as nações da terra. Deus falou naquele tempo para os edomitas,
Deus falou para Judá, mas olhando para o interior desse conteúdo, você vai perceber que Deus está falando comigo e com você. É uma mensagem para as famílias da terra, porque os problemas relatados nessa profecia são problemas de família, são problemas que nasceram dentro das famílias. Deus está condenando a nação de Edom aqui, por causa de pecados que eles cometeram, e é por isso que ele fala: tudo que você fez vai cair sobre você, mostrando um Deus que pune os pecados das pessoas. Aqui nós vamos ver nesse texto a condenação, ou Deus condenando pelo menos 4 pecados principais que essa nação cometeu contra o Senhor, contra o povo do Senhor. O primeiro pecado dos edomitas é que eles eram culpados do pecado de orgulho. Esse é um pecado que praticamente todos nós podemos algum dia cometer. Olha só o que diz o versículo de 1 a 4. O versículo de 1 a 4 diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Deus está condenando o orgulho dessa nação. Essa cidade, esse povo, eles eram orgulhosos por várias razões. Uma das razões é por causa da geografia, da topografia do lugar que eles moravam. Eles moravam numa região perto do Mar Morto, no sul do Mar Morto, numa região montanhosa chamada Monte Seir. Eu tinha pedido ao menino para achar, você conseguiu achar? Para mostrar onde era a cidade de Petra, a cidade de Edom, que os árabes nabateus, depois de conquistarem, batizaram de Petra, a cidade rosada, uma cidade cravada na rocha, uma cidade que ficava a 600 metros de altitude, mas que tinha montanhas como muralhas, que chegavam a 1.300 metros de altitude. Era uma cidade inacessível. As pedras escarpadas, pontiagudas, íngremes daquela região, daquela topografia, fazia com que a cidade fosse impossível de ser conquistada. Tinha só uma entrada pela fenda de uma rocha que dava numa garganta que não passavam 2 cavalos juntos. Qualquer pessoa que tentasse entrar em Edom seria capturado, seria vencido. Lá dentro haviam soldados bravos, fortes, poderosos, homens sábios, talvez os mais sábios do mundo naquele tempo estavam ali. Um deles era Elifaz, amigo de Jó, que foi visitá-lo no tempo da sua aflição. Eram homens sábios porque Edom estava numa posição estratégica, onde passavam caravanas do sul e do norte, indo para a Europa, indo para o Egito, indo para a Babilônia, para a Síria, passavam por ali, e essas caravanas de ladrões ou caravanas de reis que passavam por ali, traziam informações das nações, e por isso eles tinham conhecimento, informações privilegiadas das nações, e por isso eles eram mais sábios, por isso eles eram mais fortes. Além disso, aquela região, aquela geografia produzia minerais como metal e outros mais preciosos, e por isso eles eram ricos, eles eram sábios, eles eram fortes, e não precisavam investir em estratégias de guerra para se defender, porque a própria geografia do lugar os protegia. Eles se achavam invencíveis, eles se achavam todo-poderosos, e por isso Deus fala o seguinte: eu te fiz pequeno entre as nações. Isso aqui é um presente perfeito, profético, como os estudiosos dizem.
Deus está dizendo, eu te fiz porque Ele estava fazendo naquele momento. Eu te fiz pequeno entre as nações. E Ele fala o seguinte: você é orgulhoso, você se gaba das montanhas, das pedras que te protegem, da força do seu soldado, da sabedoria dos seus homens, você se gaba da riqueza que tem, mas ainda que você suba nas estrelas e se esconda lá e faça o seu ninho lá de cima, eu te derribarei. Deus está dizendo, eu vou abater o seu orgulho, eu vou punir o seu orgulho. Porque a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. Todo soberbo, todo orgulhoso tem como principal inimigo o próprio Deus. E aí, a história diz que os edomitas acendiam suas tochas à noite, e lá de cima parecia um céu estrelado para quem estava de baixo olhando. Mas eles olhavam de cima as nações que passavam lá nas estradas, e os viam como se fossem formigas. Eles se sentiam superiores por causa da soberania nacional, por causa da riqueza, de todas essas coisas que eu mencionei. E Deus falou, eu vou tratar com vocês. Vocês são orgulhosos. Deus sempre tratou o orgulhoso dessa maneira, porque Deus é inimigo do orgulho. E Ele diz o seguinte: todos aqueles que se comportam dessa maneira serão reduzidos a nada. Essa é a declaração do Senhor para os orgulhosos. E aí, diante de tudo isso, você e eu precisamos pensar nisso. Essa é a primeira coisa contra a qual Deus lutou para destruir os edomitas. É o símbolo do orgulho, é o símbolo da soberba, da arrogância, é o símbolo de alguém que não se dobra, de alguém que não reconhece erros. Normalmente o orgulhoso é alguém que sempre pensa que está certo e os outros estão errados. De alguém que não se humilha, não reconhece falhas. Julga todo mundo, mas não é julgado por ninguém. Deus resiste o soberbo. Deus tratou a soberba de Satanás, de Lúcifer. Deus tratou a soberba de muitos reis, muitas nações. Todas as nações do passado caíram diante da ira de Deus, porque Deus trata a soberba e a arrogância das nações. Agora, quem era esse povo? Porque o segundo pecado que Deus vai tratar deles aqui, Deus vai condenar os edomitas, porque eles são condenados por usar de violência contra os seus irmãos. Olha só o que o versículo 10 e 11 diz: por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Quem era o irmão de Jacó? Quem lembra? Escola dominical aí. Quem? Esaú. Ele fala, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-ás de vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Isso aqui não é uma briga recente. Essa briga nasceu no ventre de Rebeca. Esaú, que é o pai dos edomitas, era irmão de Jacó. E a Bíblia fala que eles lutaram no ventre da sua mãe, quando ainda estavam lá, e ao nascer, um nasceu agarrado no pé do outro. E eles cresceram com uma animosidade amistosa entre eles. Depois eles foram se tornando mais inimigos. Quando eles eram adultos, Isaac pediu para o seu filho Esaú sair para fazer uma caçada e trazer um guisado para que ele pudesse abençoar aquele primogênito. Mas a mãe, que estava ouvindo atrás da porta da tenda, provavelmente, ela viu que Isaac ia abençoar Esaú, então preparou Jacó para que Jacó, que era o filho mais novo e que não merecia a bênção da primogenitura, pudesse receber a bênção no lugar do irmão mais velho. Porque certamente, como alguns estudiosos dizem, Isaac mentiu lá no Egito a respeito de Rebeca, dizendo que ela era sua irmã e não sua mulher, e isso criou um conflito entre eles. O diálogo não era mais o mesmo.
eles tinham preferência por filhos, e aí a mãe colocou um filho contra o outro, porque Jacó recebeu a bênção que era de Esaú, que já havia desprezado no passado, e esse negócio não ficou bem. Quando Esaú viu que perdeu a bênção, ele falou: quando meu pai morreu, mata esse desgraçado. E aí a história foi seguindo. Rebeca soube disso, mandou o filho para a região de Ur, de onde estava lá sua família, e lá ele ficou por 20 anos. Quando ele voltou, sua mãe já estava morta. Jacó tinha medo de encontrar seu irmão Esaú, mas eles se reconciliaram parcialmente, enterraram o pai, mas como os gados de cada um era grande demais, muitos, então Esaú mudou para o Monte Seir, e estabeleceu suas tendas lá, construiu cidades, e ficou poderoso. A nação se tornou poderosa. Mas durante toda a história, você vai perceber que Esaú sempre perseguiu Jacó. Esaú sempre colocou emboscadas, sempre armou contra Israel. Lá no tempo que Israel estava saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, no capítulo 20 de Números, você vai ver que Esaú não permitiu que Israel passasse nos territórios de Edom. E por isso eles foram criando mais e mais ódio, mais animosidade, mais rivalidade. Chega nesse ponto. Deus fala o seguinte: por causa da violência contra o teu irmão, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. No dia que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu enviei os babilônios para disciplinar Israel, Judá, na verdade, você se aliou aos inimigos do Senhor para punir o seu próprio irmão. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai era muito rigoroso nas disciplinas com os filhos. Se ele estava disciplinando um filho e o outro ficava rindo no outro canto, o outro apanhava também. Não era assim? Você já deve ter conhecido alguém desse tipo. Deus está falando: olha, eu estava disciplinando Judá, não era para você ter se envolvido nisso. Pior, você se uniu aos inimigos do Senhor para punir, para tratar mal, para machucar os filhos do Senhor. É uma guerra, uma luta que durou mais de 1500 anos. É uma luta pior do que aquela dos Hatfields e McCoy. Aquela guerra lá daquelas duas famílias americanas que se matavam uns aos outros, embora eles fossem evangélicos, tinham origem cristã lá da Inglaterra, eles matavam uns aos outros durante anos. Pior do que a segregação racial americana, pior do que esses movimentos aí de negros e brancos, que você conhece, tem ouvido. Deus usa o profeta Amós, num tempo paralelo ao tempo de Obadias, no capítulo 1, versículo 11 de Amós, para dizer o seguinte: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não suscitarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Deus está dizendo: olha, você não teve misericórdia quando esse povo estava sendo perseguido. Você manteve a sua indignação por tempo demais. Qualquer pessoa pode ficar triste com alguém em alguma situação. Qualquer pessoa pode ter algum momento de raiva, de tristeza, de ira pelo comportamento de alguém. Mas esse povo nunca perdoou. O orgulhoso nunca perdoa. E essa aqui é uma mensagem de Deus para os homens, para as mulheres, para os pais, para os filhos, para os maridos, para as esposas. Deus está dizendo assim: olha, eu estou vendo a maneira como você está tratando sua mulher. Eu estou vendo a maneira como você trata seus filhos. Eu vejo a maneira, filhos, como vocês estão tratando seus pais. Pais, como vocês estão lidando com seus filhos. Deus está dando uma mensagem para as nações e para as famílias, dizendo o seguinte: olha, a sua indignação nunca terminou. Como alguém pode manter um ódio por tanto tempo? Como um irmão pode odiar a outro por tanto tempo? Como um crente pode odiar a outro crente por tanto tempo? Então Deus dá uma mensagem para as famílias, para as nações. Deus dá uma mensagem para a igreja.
através de usar esse profeta. O terceiro pecado, pelo qual Deus vai punir os edomitas, eles serão condenados por terem ajudado o inimigo a atacar os judeus. Olha só o que o versículo 12 e 14 vai dizer. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pelas suas portas, ou pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado o que lhes restassem no dia da angústia. Deus estava observando os detalhes do comportamento desse povo. Deus estava dizendo o seguinte: olha, eu estava punindo Judá. Judá estava num dia de calamidade, num dia de tristeza, de angústia, e vocês se alegraram. E a Bíblia diz para você não se alegrar quando o seu inimigo cair. É para você temer. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estava punindo o meu povo, e vocês estavam olhando aquilo com prazer, com alegria, quando era para temer o meu nome. Vocês falaram deles de boca cheia. Mais do que isso, vocês estavam lá espoliando seus bens, tomando os bens, aproveitando que eles estavam no momento de fraqueza e tirando deles as riquezas, os bens, se unindo aos babilônios para tirar o que eles tinham. Além disso, vocês iam para as encruzilhadas, e aqueles que estavam escapando, vocês os espancavam, matavam e prendiam alguns e entregavam para os babilônios. Quanta maldade no coração! Como um irmão pode fazer isso com outro? Como uma pessoa pode fazer isso com o seu semelhante? Mais do que isso, como isso pode acontecer dentro de uma família? Mais ainda, dentro de uma família do povo de Deus. Porque Esaú era irmão de Jacó, filho de Isaac. Isaac era o filho da promessa que Deus deu a Abraão. Abraão foi aquele que Deus chamou para ser o pai de nações, de reis, de sacerdotes. Como isso pode acontecer numa família de crentes? Como isso pode acontecer numa família de irmãos? Como alguém pode trair o outro? Como alguém pode machucar, ferir, torturar o outro emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, como eles estão fazendo, a ponto de chegar a uma tragédia como essa? Deus está dizendo: olha, eu vou destruir vocês. Vocês vão cair lá de cima. Vocês não cairão por si. Eu vou derrubar vocês. Eu derrubarei essa nação. Eu exterminarei essa nação. A gente pensa que as nações caem e levantam por si só, mas Deus está dizendo: sou eu que abato, sou eu que julgo, sou eu que trato o pecado das nações. Eu não sei onde foi parar esse Deus da Bíblia. A gente não vê mais falar desse Deus. Ele sumiu das igrejas. Você tem visto esse Deus por aí? Sumiu. Muita gente nem sabia que existia Obadias no Velho Testamento. Em quarto lugar, quarto pecado que Deus está julgando os edomitas: eles serão condenados por não levar a sério o dia da ira iminente do Senhor. Essa nação conhecia Deus por causa da história de Isaac, de Jacó, de Abraão, mas eles não levaram a sério. Olha só, o versículo 15 e 16 diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Se você quiser marcar, marque essa palavra: todas as nações.
como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, ele está falando do monte de Sião, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, serão como se nunca tivessem sido. Deus está dizendo, olha, vai ter recompensa o comportamento dessa nação de Edom. O tema da minha mensagem hoje é o julgamento de Edom, se eu não falei antes. Deus está falando de uma coisa que em latim é conhecido como lex talionis. Essa é a lei da retaliação. Olho por olho, dente por dente, vida por vida, dedo por dedo, braço por braço. Era assim que era a lei da retaliação. É uma coisa muito antiga. Vou te dar um exemplo prático da lei da retaliação, como Deus age assim. Lá no Egito, quando o faraó era super poderoso, era o maior do mundo, um imperador, um rei, um deus para aquele povo, ele mandou matar todos os bebês de Israel, dos judeus. Alguns ele lançou no Nilo, alguns ele traspassou a espada, de forma cruel. Moisés foi o que sobreviveu para escrever essa história. O tempo passou, você vai ler o capítulo 12 de Êxodo, e você vai perceber que no capítulo 12, Deus mata todos os primogênitos dos egípcios. Deus está falando assim, mexeu com os meus filhos, agora eu tiro os seus. Era isso que Deus estava falando com os egípcios. Poucos minutos depois, poucos dias depois, Israel está caminhando no deserto, chega ao Mar Vermelho, Deus termina a sua saga, matando todos os homens de guerra do Egito, afogando-os no mar. Todos. Deus está dizendo, assim como tu fizestes, assim se fará contigo. Deus é o justo juiz de toda a terra. E olha, o Novo Testamento não mudou, porque Deus não muda quando muda o Testamento. Deus tratou a ira dele contra o pecado na cruz, no seu próprio Filho, justamente para dizer que Deus não muda. Isso é um atributo de imutabilidade de Deus. Deus não muda porque os tempos mudaram, porque agora tem internet e tecnologia, porque agora as coisas são assim. Deus não muda. A gente muda, as igrejas mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece do mesmo jeito. Essa é a realidade. Edom fez mal aos judeus, Deus agora vai exterminá-lo. Deus está dizendo, ninguém vai acabar com você, sou eu que vou acabar. Alguns dizem que John Wesley lia os jornais do dia para ver o que Deus estava fazendo na terra. E isso é bem bíblico, porque na verdade as nações pertencem ao Senhor. É Deus que levanta reis e abate reis. É Deus que põe pessoas no lugar e Deus tira as pessoas do lugar. As pessoas acham que são elas que fazem isso, mas na verdade é Deus. Deus está no controle da história, Deus está escrevendo a história, embora Ele não seja responsável pelo pecado dos povos, Ele é Deus sobre todos. Você vai ver, Hernandes Dias Lopes disse um dia o seguinte, ninguém está seguro escarnecendo dos princípios de Deus. As pessoas falam de boca cheia contra certas coisas de Deus, da Bíblia, do Evangelho, mas saiba que o dia da cobrança virá inevitavelmente sobre todas as nações, como está aqui. Edom semeou o mal e agora vai colher o mal. O legal é que a história ajuda a confirmar a verdade. Deus falou, eu vou exterminar vocês. Vocês serão reduzidos a nada. Vários eventos foram acontecendo. João Hircano oprimiu os edomitas, circuncidou muitos deles, obrigando eles a se tornarem judeus naquele período interbíblico. Mais tarde os idumeus se transformam, os edomitas se transformam em idumeus, foram batizados pelos árabes com esse nome, de onde vieram os 4 Herodes, Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa 1 e 2, primeiro e segundo. Você vai ver Herodes mandando matar as crianças dos judeus. Você vai ver o último Herodes Agripa morrendo comido de bicho.
Deus punindo as nações, exterminando as nações. Na verdade, no ano 70 depois de Cristo, os edomitas se juntaram aos romanos para destruir Jerusalém, mas nessa destruição de Jerusalém eles desapareceram. Você nunca mais vai comer uma comida edomita. Você nunca vai vestir uma roupa edomita. Você nunca vai andar num carro edomita. Você nunca vai fazer turismo na terra dos edomitas, porque eles não existem mais. Deus disse: eu vou acabar com vocês. E Ele acabou. Acabou. Deus cumpriu a palavra dele. Então, queridos, essa é uma mensagem de Deus para as famílias. Essa é uma mensagem de Deus para as nações. Essa é uma mensagem de Deus para a igreja. É uma mensagem de Deus para Israel. Ela é uma mensagem de Deus para todos nós. Essa mensagem foi entregue a Edom e a Judá. 81% desses versículos aqui são proféticos e já se cumpriram no tempo de Edom. Mas alguns ainda não. Quando Deus fala que o dia do Senhor virá sobre todas as nações, ainda resta um dia em que Deus punirá todas as nações da terra. Todos os pecados dos homens. Todos os pecados, e a Bíblia fala, todos os segredos dos homens serão revelados diante de Deus no dia do juízo. Isso é uma verdade. Nós não conseguiremos viver sem ver esse dia. Entretanto, é uma mensagem de Deus para as famílias, para os filhos de Deus. Primeiro, para proteger seu coração do ódio. Cuidado com o ódio que você às vezes abriga no seu coração, ainda que seja pequeno, mas ele pode crescer e se transformar numa mágoa profunda, incurável. É uma mensagem de Deus para guardar seu coração do orgulho, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Para livrar seu coração da soberba, para te ajudar a lembrar que Deus sempre abateu os soberbos e Ele continua sendo o principal inimigo dos orgulhosos. Ele continua sendo aquele que vem contra todos que se levantam orgulhosamente diante da sua presença. O curioso, queridos, é que a palavra Edom tem sua raiz hebraica igualzinha à palavra para Adão, para terra, humanidade. Quando a palavra de Deus vem para Edom, e ele fala mensagem, visão de Deus contra Edom, é a visão de Deus contra Adão. É a visão de Deus contra toda a humanidade. Toda a humanidade que se levanta orgulhosamente contra o Senhor. Deus é um Deus que está pronto para dar misericórdia aos humildes, mas está pronto para punir os orgulhosos. Essa mensagem tem também promessas. E nós vamos terminar com essas promessas. A primeira delas é que Deus vai julgar todas as nações. O positivo dessa promessa é que, embora Deus virá para punir os ímpios, o povo da aliança será preservado. Porque Deus fala nesse texto, no versículo 17: mas no monte do Senhor haverá livramento. No meio de toda essa calamidade, Deus está dizendo: olha, embora os edomitas nunca mais se levantarão, o meu povo se reerguerá outra vez. E essa promessa se cumpre quando no ano 1948, Israel se levanta outra vez. Aquela nação que estava desbaratada, dispersada pelo mundo, agora se reúne como nação novamente para Deus, mais uma vez, ser fiel no cumprimento da sua promessa. Então, o Deus que restaurou Israel no ano de 1948 e ainda tem uma promessa de restaurá-lo espiritualmente, é o mesmo Deus que vai punir as nações ímpias da terra e vai preservar o seu povo santo no meio dessa bagunça toda para o último dia. Quando ele diz no monte de Sião haverá livramento, muitos pensam que o monte de Sião pode ser Israel ou pode ser a igreja, porque há um paralelo entre o monte de Sião como sendo o monte de Deus e o monte de Seir como sendo o monte ímpio, onde os arrogantes e soberbos habitam. Mas na verdade o monte Sião que nos oferece livramento é o monte onde a cruz de Cristo foi erguida para todo pecador encontrar refúgio em Deus.
e não ser tratado e punido pelo rigor da sua ira. O monte de Sião haverá livramento. O monte de Sião é o Monte Calvário. O monte de Sião é aquele lugar onde nós encontramos consolo em Deus para passar esse mundo tão cruel e servir a um Deus santo, vivendo da maneira que lhe agrada. E ele termina esse texto dizendo o seguinte: e o reino será do Senhor. As nações se levantarão e se abalarão, mas o reino será do Senhor. Quando você lê essa história, você precisa ter o bom senso de ver Deus dando para você o final da história e dizendo o seguinte: olha, escolha bem de que lado você vai estar, se você vai estar no Monte Seir ou no Monte Sião, porque o reino será do Senhor. Se você estiver no Monte Seir, você será exterminado, mas se você se agarrar aos pés da cruz no Monte Sião, você será guardado, preservado e salvo da ira do Senhor no último dia. Então, meus queridos, eu oro nessa manhã para que essa palavra de Deus possa nos ajudar a estarmos preservados do orgulho, a estarmos guardados do orgulho e até mesmo para cuidar dos nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam em humildade, cresçam em amor, preservando o cuidado uns com os outros e até mesmo como igreja, que nós amemos uns aos outros, que aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós sejamos os primeiros a fazer a eles, que nós possamos viver esse evangelho de amor fraternal, essa vida cristã que é expressa no cuidado uns com os outros. Que Deus possa nos ajudar a viver assim e jamais ouvir uma sentença como essa a respeito do nosso comportamento, porque ao contrário de nos unirmos àqueles que punem os filhos de Deus, nós temos que nos unir àqueles que salvam, ajudam, cuidam, amam uns dos outros. Nós vamos orar nessa manhã, vamos orar ao Senhor. Se Deus falou com você, curva a sua cabeça, coloque-se diante do Senhor e olhe seu coração. Veja se de alguma forma você tem abrigado orgulho, você tem sido soberbo. Talvez você tenha saído de casa hoje pensando assim: eu preciso muito de receber uma palavra de ânimo. Olha, queridos, não tem nada que nos anima mais do que saber a verdade. É a doçura do amargo que cura. Às vezes nós queremos aquele remédio docinho, que é gostoso de comer, de tomar, mas que não faz efeito nenhum. E às vezes aqueles que curam são aquelas injeções da agulha grossa, que dói a semana toda, mas que produz cura, que produz resultado. Às vezes a cura veio antes da dor parar, da dor da injeção. Deus faz isso muitas vezes, Ele fere a nossa estrutura, Ele quebra os nossos ossos com a sua palavra, mas Ele produz cura no nosso coração.